Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um caso real de avaria em oficina. Hoje, mais uma vez, com uma viatura elétrica, mas aqui com uma avaria também um pouco diferente daquilo que estamos acostumados no que diz respeito a carros elétricos. É isso ou não é, Vitor? Neste caso, o cliente até se queixava aqui de uma avaria na questão de carregamento, ou seja, que o carro não carregava em AC, em monofásico, e entretanto até viemos a descobrir que isto nada tinha a ver com alta tensão, não é, Arthur? Até porque, se bem me recordo, o carro quando chegou, a queixa era justamente essa, portanto, e só fazendo aqui uma breve apresentação, vamos trabalhar aqui com um Renault Zoe, nesta versão com uma bateria de 40 kW, portanto ainda equipado com a máquina elétrica 5AM, 450, que veio até nós com um problema intermitente de carregamento da bateria. Ora, este problema intermitente, por acaso, quando chegou às instalações, a bateria até carregava, estava tudo a Estava tudo funcionar bem, não é? normalmente. Testámos inclusivamente até na carga monofásica, também carga trifásica, e aparentemente, considerando alguns erros que também surgiu no diagnóstico, mas aparentemente não tinha qualquer problema. E uma vez, até porque estes carros até já começa a ser frequente, bastante frequente, algumas avarias relacionadas com o carregador. E foi aqui que também pensámos, Sim, mais um, não é? Se calhar Mais é mais um para juntar à lista e depois viemos a descobrir que efetivamente o problema nada tinha a ver. No caso, e só para seguirmos aqui a ordem cronológica, como sempre fazemos, o caso, quando a avaria se manifestava, portanto, várias mensagens que acendiam no interior do veículo, entre elas também falhas elétricas e impossibilidade de carregamento do veículo, mas também, ao fim e ao cabo, surgia aí muitas falhas no sistema de alta tensão. Fazendo o diagnóstico e, obviamente, pegando pela máquina de diagnóstico e começando a esmiuçar aqui um pouco do que é que poderia estar na origem, deparar-nos aqui com alguns erros que, pese embora sejam num carro elétrico, são aquilo que hoje em dia faz com que todos os carros funcionem. Vitor, mas também deixo aqui agora um bocadinho para ti explicar o que é isto, como é que os erros que nós verificamos aqui, pela essa quantidade de erros que temos aí, alguns provavelmente até podiam indicar aqui para uma falha no carregador, mas havia aqui qualquer coisa que, ora volta e meia, era em memória, ora de vez em quando estava em ativo. Sim, temos aí muitos erros, ou seja, até como comentaste, erros relacionados com a alta tensão, mas temos aqui um que focamos aqui o nosso ponto de diagnóstico, que é a comunicação CAN. Nem sempre aparecia este erro e nós a diagnosticar o carro até conseguimos simular a falha e conseguimos perceber que efetivamente quando existia a falha este erro passava a presente. Começámos a guiar-se aí um bocadinho por este erro em questão. Pese embora esse erro que apareça aí descrito na unidade EVC, ou seja, na unidade do controle do veículo elétrico, por assim dizer, portanto a unidade que controla, que gera, que faz a gestão de tudo o que são módulos de alta tensão, mas Vítor, não era propriamente este o EVC e olhando para essa análise também conseguimos saber que não era, o intuito não era a falha no EVC, mas qualquer coisa que falha nesta rede CAN e daí o código de avaria. O meu código de CAN não era propriamente específico a dizer é este componente que não está a trabalhar em perfeitas condições, mas o que dizia era que este EVC tinha aqui uma dificuldade de comunicar com alguém. E esse alguém nós também no diagnóstico supostamente ele deveria de aparecer. Certo? Sim. No fundo o que é que nós tínhamos? Tínhamos um erro de comunicação que era dados inválidos, simplesmente por essa razão. E depois começámos aqui a traçar o nosso diagnóstico para ver efetivamente quem é que era a unidade que faltava. Até se deparámos com esse caso, não é? Ou seja, a unidade que nos faltava aqui era o carregador de bordo, o nosso BCB neste caso. Se calhar, para ficar aqui até mais fácil de compreender o que é isto destas redes CAN e como é que chegámos que nesta rede CAN, onde o EVC, entre aspas, comunica, para chegarmos qual é que era o componente que não estava, passa a redundância, obviamente, a comunicar, se calhar vamos entrar aí pelo diagnóstico e deixo que depois, e peço-te que também faças aquela análise pela árvore da distribuição de redes de comunicação, para também ficar mais claro como é que conseguimos interpretar qual é que era a unidade que estava aqui à partida a queixar-se de uma falta de comunicação. Lançando então aqui o nosso diagnóstico, já selecionei o carro e agora fazer aqui uma análise automática para vermos o grupo de diagnóstico por completo. Ora, e aí entramos, obviamente, a verificação de todas as unidades, mas, Vítor, depois peço-te um bocadinho mais à frente que expliques aí um bocadinho também o que é que são essas cores, nessas linhas que vemos aí, o que é que são essas cores e que, de certa forma, é que conseguimos perceber que este EVC aqui estava a queixar que não comunicava com alguém. Olhando aí para essa árvore, para mim, pelo menos, já é bastante notório como é que isto está montado, mas também para lá para casa ficar explicado. Entrando aqui um bocadinho pela árvore, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui o nosso EVC à entrada do módulo BCB e do LBC. Ou seja, aqui à cabeça de uma rede, não é? À cabeça de uma rede desta que é a nossa rede de alta tensão, ou seja, todos os componentes que
são derivados da alta tensão comunicam nesta rede em questão, ou seja, do EVC para a frente, para o lado esquerdo, onde está o BCB, o LBC e etc. e tal. Neste caso, depois temos aqui também as outras redes, por exemplo o ABS, a rede de segurança, não é? Que também comunica numa rede específica, e todo o resto, mas o que CH... neste caso, já agora peço só desculpa pela interrupção, mas que neste caso não tínhamos aqui qualquer problema, Não. até porque olhando aí para o diagrama e conseguimos perceber nitidamente que se eu fosse fazer aquele diagnóstico, muitas das vezes é feito também porque não se seguem o raciocínio de como é que estão implementadas as redes, mas aí olhando um pouco à cabeça, vemos aí no topo dessa imagem o OBD, neste caso a ficha de diagnóstico, e conseguimos comprovar que existe ali 2 pinos que já são muito familiares nos diagnósticos, pelo menos nos diagnósticos de redes multiplexadas, o pin 6 e o pin 14. Ora, eu podia partir o meu ponto, se eu tenho uma avaria de falha de comunicação, eu podia centrar todas as minhas verificações e medições destes dois pinos. Mas, Vítor, se efetivamente houver aqui uma falha de comunicação, porquê é que eu não vou conseguir comprovar essas verificações diretamente na ficha OBD? Porque, como falaste bem, Arthur, os 6 e o 14 vão ligar diretamente à EVC, ou seja, é o ponto de entrada para a minha EVC. Tudo o resto, que é a rede de alta potência, ou seja, de alta tensão, está para lá da EVC, para o outro lado da EVC. O que quer dizer que eu, em primeira instância, vou entrar sempre em comunicação com a EVC e depois, através da EVC, é que fazemos a ponte para o BCB e para a bateria e tudo o resto. Tal e qual. Até porque, olhando um pouco aí mais para o diagrama, temos aí alguém que está aí quase que no centro de várias ligações, e neste caso o CH, conseguimos comprovar e constatar que está aí no centro de muitas ligações, Sim. mas todas essas unidades que estão nessa rede, ou seja, a rede que literalmente vem da ficha de diagnóstico por aí abaixo e que se ramifica tanto para a direita como para a esquerda, vamos-lhe chamar, obviamente não é, mas vamos-lhe chamar aqui uma das principais redes de comunicação de vários módulos. Sim. No caso, esta comunicação passa justamente pelo EVC, módulo esse que era o que dizia que tinha falhas de comunicação. Obviamente não será falhas de comunicação para o lado desta rede. Sim. Caso contrário, também teríamos de ter aqui mais unidades, e como falaste bem, o ABS, entre outras, também teríamos de ter aqui mais unidades. Sim, e até se tivéssemos esta rede condenada, a probabilidade de não comunicarmos com o mesmo módulo era grande, ou seja, com o EVC. Ora, mas fazendo um pouco mais a análise, olhando para aquela EVC, obviamente isto também não é assim, porque estes nomes que eu vou dizer não se aplicam diretamente a esta rede, mas podíamos dizer aqui, de certa forma, que o EVC é um master, por assim dizer, pese embora não seja essa a forma mais correta de o dizer, mas seria aqui uma unidade mestra de uma rede auxiliar, onde então falam outros componentes, neste caso então o BCB, o LBC e por aí fora, e a própria PEB. E era aqui nesta rede que tínhamos o nosso problema. Era aqui nesta localização que efetivamente tínhamos o nosso problema, e até constatámos, porque como tínhamos uma falha de comunicação, como já mencionaste, que o nosso diagnóstico ia ser tratado era para lá. E até fazia sentido, porquê? Porque a queixa do cliente vinha do meu dito BCB, ou seja, do meu carregamento do carro, em monofásico ou então em trifásico. E então seguimos por aí, não é? Olha, isto BCB aqui vindo de uma sigla, meio traduzida a francês, mas será o equivalente ao nosso carregador de bordo, muitas vezes a sigla que vamos utilizando, o OBC, mas será efetivamente o carregador de bordo do carro. E segundo me lembro também, uma das queixas do cliente era justamente o carro não carregar. Sim. Por isso, se calhar, um dos pontos de abordagem será, vamos testar efetivamente se o carro carrega ou não carrega. E aqui, até para fazer um pouco também logo a análise, se o problema está no carro, ou se está no cabo, ou se eventualmente estará na tomada que o cliente utiliza para fazer a carga do carro, nada melhor do que testar, inclusivamente com o cabo do cliente. Não é? Então é esse mesmo o teste que vamos fazer. No caso, vamos aqui tentar reproduzir e verificar se o carro carrega ou não carrega, até porque olhando para esse relatório de avarias, não temos não me aparenta ter aqui nenhum tipo de falha. Então só nos resta colocar o carro à carga e verificar o que é que sucede. Para isso, vamos passar ali ao veículo e fazer as ligações. Ora, Vítor, então, como falado, nada melhor do que pegar no cabo de carga, e neste caso será o cabo doméstico utilizado pelo cliente, e fazer experimentar a carga. Então, se vamos fazer a carga em monofásico, vamos olhar, no fundo, pelo LED, pela coloração do LED, neste caso aqui o LED ZE, que indica o estado de carga, que aparentemente, neste caso, está em azul, obviamente o carro não está a carregar, e quando fizermos a conexão, terei então que obter o tal LED, cabo trancado, e esperar que a carga inicie, ou então, eventualmente, surgir um LED de cor vermelho a assinalar que há uma falha de carregamento. Neste caso em específico, não é provavelmente audível para vocês, mas um som característico que comprova que o carro já está em carregamento. Portanto, Vítor, voltamos outra vez ao mesmo. Aparentemente o carro, relatório de avarias limpo, carro a carregar, não se compreende então qual é que será o problema do carro. Queria dizer que então podia entregar o carro ao cliente. Podemos entregar o carro ao cliente. Não é?
Mas o cliente também referiu e bem que muitas das vezes o carro manifestava sintoma que andava bem durante uns tempos e de vez em quando voltava a dar o sintoma. Vítor, eu vou só tentar aqui de uma forma reproduzir a falha, ou pelo menos onde nós apanhámos a falha, e vou-te pedir que depois faças novamente aí o diagnóstico para lá para casa transparecer qual é que são então os erros que vão surgir. Para isso eu vou tentar aqui de alguma forma reproduzir a anomalia e esperemos que... Ora, carga interrompida, não sei se é possível verificar na imagem inclusivamente, o LED já está apagado, não temos qualquer carga. Convido-te então a executar novamente o relatório de avarias, até para percebermos onde está a falha. Sim. Ora, então, fazendo aqui outra vez o scan geral, não é? Ignição ligada neste momento. E visto que efetivamente tivemos ali uma falha, temos mesmo que ter aqui algo que me diga... E nem de propósito, temos aqui aquilo que efetivamente era a falha do cliente, ou seja, ou melhor, a falha do cliente, a consequência do cliente, o carro não carrega e tal e qual o erro da mesma forma como o carro chegou às nossas instalações. Obviamente, no diagnóstico anterior, tínhamos ali o BCB, componente, neste caso carregador de bordo, estava a responder e até sem avarias a ver, mas neste momento temos a ausência pura deste componente. Ou seja, agora deixo de ter comunicação com o BCB e passo a ter aqui até um erro pela PEB, se bem que quando o carro chegou às nossas instalações nós vimos mais erros. Aqui foi uma coisa, provavelmente com o andar do carro, obviamente, né? Mas claramente temos ali um componente que deixou de responder ao diagnóstico. Ora, já agora, consultando aqui a lista, e efetivamente temos cá o diagnóstico de comunicação CAN, e é por aí que vamos agora traçar o nosso diagnóstico então, e começar aqui a perceber. Já sabemos que à partida o nosso problema centra-se aqui numa rede CAN, não a rede CAN geral do carro, portanto não vai adicionar aqui qualquer utilidade ao meu diagnóstico, andar a medir as linhas de comunicação na tomada OBD, ou no módulo ABS, ou noutra unidade qualquer. Não há propriamente necessidade disso. À exceção de fazer estas medições, sim, no EVC, ou na PEB, ou outro módulo qualquer que trabalhe aqui com esta rede. Sim. Uma vez que o diagnóstico está a indicar uma falha de comunicação do meu BCB, é sensato, obviamente, ir desmiuçar e começar logo o meu diagnóstico pela própria BCB. Sim. Ou seja, no fundo, localizarmos aqui no veículo onde é que poderá estar o nosso componente, onde é que está o nosso componente, e aqui até pela imagem, muito simplista, e à cabeça será logo ali o componente principal. Sim, é logo aquilo que eu vejo ao abrir o capô. Exatamente, quando abrimos o capô será logo aqui. Portanto, neste ponto só nos resta aqui, à partida, duas possibilidades: ou será um problema na parte da instalação elétrica, e esta não está em conformidade e por algum motivo cria aqui esta ausência de comunicação, ou eventualmente uma falha interna no próprio BCB, que também não é assim tão fora do comum acontecer nestes veículos. Só fazendo mais uma breve análise daquilo que vamos precisar de verificar, será de todas as fichas que vão ligar a este BCB, identificar aquela ficha que nos vai ser útil para o diagnóstico. Vítor, e aqui só minimamente o que é que nestes diagnósticos de redes multiplexadas, ou seja, unidades que não comunicam, o que é que eu devo fazer, qual será o meu ponto de partida sempre que tenho uma unidade que não comunica, o que é que eu devo começar por fazer? No fundo foi aquilo que disseste, primeiro vamos analisar onde é que eu vou efetivamente fazer o meu diagnóstico, qual é a ficha que eu vou localizar e, como vemos aí na imagem, temos lá a nossa ficha. O que é que nós devemos ver em primeira instância? Alimentações, massas e a dita comunicação CAN. Como qualquer outra unidade. Portanto, localizando no diagrama, todo o meu diagnóstico se vai focar por esse componente que vem assinalado na imagem, o R526, que é na prática de todas as fichas que o carregador tem, esta é na prática a ficha que alimenta o módulo que está interno dentro do carregador, mas também a mesma ficha que é responsável por a comunicação com o resto do veículo no que diz respeito à rede que está a dar avaria. Por última análise, resta apenas comprovar na ficha quais são os pinos, ou seja, quais são a ocupação das vias desta ficha que vamos necessitar. E aqui, já num caso muito prático, as duas ligações mais à direita, aí na vossa imagem, ou seja, concretamente o pino 6 e o pino 14, obviamente o fabricante disponibiliza esta documentação, como é sabido, mas ali o 53AP e o 53AM serão as nossas duas linhas CAN, assim como também temos ali algumas alimentações presentes nos bornes identificados por MHA, no caso massa. Isto até é muito típico dos franceses.
Não quer dizer que não possa haver aqui alguma exceção, mas nos franceses até é muito típico nomenclaturas de identificação de cabos começadas por M serem aqui as massas. Então, 2 massas presentes aí, ora no pino 6 e no pino 8, e 2 positivos também, que são positivos de rede de 12 volts, obviamente, aí no pino 5 e no pino 11. Portanto, são estas que na prática temos que verificar se estão em conformidade ou não. Para isso, resta-nos passar também ali ao veículo e começar a fazer as nossas medições. Algumas podemos trabalhar com a ferramenta normal do dia-a-dia de uma oficina. O multímetro, não é? Tal e qual. No que diz respeito a algumas verificações, vamos ter que as fazer, como é claro, com o próprio osciloscópio. Daí temos já as ferramentas todas equipadas, resta então aceder às ligações e começar as verificações. Vamos preparar as ligações e já cá voltamos. Passando agora aqui às ligações. Ora, Vítor, já identificando aqui a ficha e no caso, duas fichas, uma ficha preta e uma ficha cinzenta, mas também, tal e qual como consta lá na apresentação, será a minha ficha na identificação de cor GR, que representa a ficha cinzenta. Então será esta a ficha de baixo, a ficha que eu vou precisar de executar as minhas medições. E como tínhamos visto, ali no pino 2, teríamos de ter presentes uma massa, que na prática representa aqui o meu cabo preto. Sim, um dos cabos preto, não é? Ou seja, e agora vamos passar então aqui à ligação das nossas pontas. Ora, ponta de prova encaixada na minha massa. Ora, estamos e agora com menos 13 porque temos aqui os cabos trocados, mas sim, também... podíamos inverter e passávamos a ter mas conseguimos comprovar que temos, de facto, pelo menos nessa via, temos massa. Também só para não estarmos aqui a ocupar muito o vídeo, mas no cabo de baixo, na realidade, o pino 8, que seria o cabo preto que está por baixo, outra massa, também está presente. Sim. Mas só para também não passarmos por cima de todas essas verificações, vamos então comprovar a ligação, o cabo de 5, neste caso, que representa um positivo. O nosso positivo. Ora, e agora, utilizando aqui a massa, e já tenho aqui então os meus 12 volts. O que quer dizer que a minha alimentação e a minha massa estão lá presentes, não é? Vítor, e aqui só já agora um pequeno à parte, pese embora até não tenha propriamente o interesse, mas por esta verificação e sem estarmos a utilizar aqui qualquer tipo de estabilizador e curiosamente até o carro tendo a ignição desligada, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Sim, e nestes carros muitas das vezes podem pregar em algumas rasteiras ao pessoal, muitas das vezes até a trocar uma bateria de 12 volts. Pode ocorrer aqui alguma anomalia se eu desligar aqui a bateria e não tiver algum cuidado com os bornes da bateria, posso ter aqui um curto-circuito. Não sei se lá para casa queres só também deixar esse alerta e esse pré-aviso para não acontecer aí algum acidente. No fundo, o que é que temos aqui agora neste momento? Tenho a ignição ligada do meu carro e eu tenho o meu alternador, por assim dizer, o meu conversor DC-DC a carregar a minha bateria de 12 volts. Por isso é que muitas das vezes fala aqui em assistência técnica e entre outras formações, penso que tenhas a mesma opinião, que é nós devemos desligar a alta tensão para intervencionar em algumas baterias de 12 volts. Aliás, eu chamo muito a atenção, até uma das formas que eu tenho também de verificar se o sistema de alta tensão está ou não está desativado é justamente por aqui. Sim. Se eu não tiver esta alimentação de 13 volts, mas sim a tensão da bateria e até a cair, ligando a alguns consumidores, tenho total certeza que a alta tensão está desativada. Sim, está desativada. Neste caso, o carro não está a trabalhar, ou seja, o carro não está em modo ready, mas o simples facto de estarmos aqui só com a ignição na primeira posição, já tenho aqui alta tensão presente no circuito, comprovada, porque tenho o meu sistema de 12 volts a ser carregado. Ora, Vítor, massas garantidas, alimentações garantidas, resta-nos então ali o pino 6 e o pino 12, que serão os responsáveis pela verificação, ou seja, neste caso, pela comunicação com o restante do veículo. O que é que eu posso fazer aqui para garantir agora que esta rede está em conformidade, ou seja, esta rede CAN está em conformidade naqueles dois pinos? Podemos ligar então o osciloscópio ou então ver até as resistências terminais de linha do meu circuito. Ora, se tenho aqui à partida uma falta de comunicação e até para fazer já aqui um despiste da minha cabelagem, posso começar por verificar aqui quais é que são as minhas resistências, o meu esperado, ou seja, o valor esperado de resistência. E aqui sim agora temos que fazer, obviamente, a desconexão do carro, porque não posso fazer esta verificação com a ignição ligada. Por isso vamos preparar aqui o carro, até desligar a bateria e tudo, para deixarmos o sistema entrar em repouso e efetuar essas verificações. Ora, Vítor, feitas as ligações para comprovar alimentações, neste caso a alimentação positiva e negativa, efetuadas, resta-nos aqui a verificação da integridade da linha CAN. E uma vez mais, obtemos o valor daquilo que esperamos ser o valor normal para uma rede CAN em circuito fechado. Portanto, na prática, com este teste, podemos assumir que a cabelagem, pelo menos até aqui, está em conformidade? Não, mesmo assim ainda precisamos de ver aqui com o osciloscópio, não é? Tal e qual. Ou seja, mas para já consigo garantir que esta linha está
em conformidade, ou seja, se ela tem os 60 ohms, significa que nas suas extremidades as unidades que têm que fechar esta rede estão lá, o que me comprova que a cabelagem está em conformidade. Ainda assim, posso fazer aqui mais algum teste, só para saber se a minha rede, face à massa do carro, está isolada ou não, e aqui consigo comprovar que sim, e fazendo o mesmo teste, também consigo comprovar que sim. Ora, quer dizer que, pelo menos aí temos pelo tudo menos bem. temos o equivalente a 2 cabos que comunicam entre unidades que nas suas extremidades estão fechadas por ambas as resistências e que este circuito está completamente isolado do chassi do carro. Podíamos também fazer o teste aqui ao positivo, mas também não acrescenta, até porque o valor não é aqui. Vítor, o que é que temos que fazer agora a partir daqui? Ora, agora temos que utilizar o osciloscópio para ver se efetivamente a minha comunicação está Uma boa coisa ou não está. é a rede estar fechada, outra coisa é chegar lá à comunicação, certo? Podíamos fazer como multímetro? Podíamos, mas também não era a mesma coisa e não é conclusivo, como é óbvio. Sim. Então, para isso, vamos fazer as ligações e medir o sinal que tem que chegar aí para ver se está ou não está a ir de encontro daquilo que é o esperado. Vítor, ligações efetuadas, já temos aqui qualquer coisa a aparecer no sinal do ecrã, ou seja, já tenho aqui qualquer sinal, neste caso no canal A e no canal B, e já conseguimos perceber, embora com muito ruído, mas à partida estamos a medir qualquer coisa. Sim, pelo menos alguma coisa está lá, não é? Alguma coisa está lá. Nem que seja o ruído. Ora, obviamente não estou com as regulações mais adequadas para medir uma rede CAN. A minha tensão até pode estar, ou seja, os meus 10 volts até podem estar, mas obviamente 1 segundo por divisão é um tempo demasiado extensivo para fazer estas verificações. Então há que ter que baixar bastante o meu tempo para apanharmos aqui um sinal de comunicação que seja mais coerente com aquilo que estamos à espera. Só tentar ajustar aqui minimamente o sinal para ficar nítido para vocês aí para casa e creio que por aqui assim já fica. Já tem aí Já algo temos aqui mais qualquer perceptível. coisa a ir de encontro daquilo que é o esperado. Vítor, Sim. não sei se queres também só dar mais uma vez só uma pequena explicação de se é o normal ou não é, se é isto que nós esperamos encontrar numa rede CAN. Que note que tivemos agora ainda mesmo o problema a ser reproduzido, ou seja, o carro a dar a falha de comunicação e a deixar de carregar. Aliás, o carro está no momento com a falha ativa, que não conseguimos apagá-la, sem tentar voltar mais uma vez a mexer no sítio onde está o problema. Vítor, no mínimo... No fundo aqui o que é que eu vou ter que ter? Tenho que ter a minha tensão de 2,5, 2,5, que é normalmente aquilo que nós conseguimos ver com conseguimos o voltímetro. comprovar aqui no início e no final do oscilograma, certo? Que efetivamente estão lá, e depois em seguida o que eu quero é uma amplitude de 1 volt para um lado e uma amplitude de 1 volt para o outro lado, ou seja, um para positivo e outro a tender para valores mais baixos. Não é negativo, mas para... fazer o chamado espelho. O chamado espelho. E aqui temos, obviamente, um sinal claro e bastante límpido e que até de boa qualidade de uma rede CAN em perfeitas condições. Para mim até dizia que este sinal efetivamente está perfeito e na realidade está perfeito. A entrada do BCB está mesmo perfeito. Ora, só resta então, se temos alimentações no BCB, comunicações no BCB, código de avaria no BCB, trocar o BCB. Sim, agora trocamos a peça por completo. No Tal fundo, não foi isso que nós fizemos, ou seja, abordámos o tema um bocadinho mais a fundo, também para conseguirmos aqui poupar o nosso cliente. Não é? Tal e qual. Ora, esse abordar mais a fundo é literalmente ir mais a fundo, sim. Neste caso, dentro do BCB. Não é? Neste caso é passar para além do que o esquema me diz e eu Exatamente. fazer também aqui um bocadinho de jogo e perceber para onde é que vão estas ligações ou não. Até porque, provavelmente, com essa substituição, havia o risco de o carro ficar, e havia o risco, ou extrema probabilidade de o carro ficar novamente com a avaria. Então, Vítor, o que é que foi necessário fazermos aqui para irmos descobrir a origem deste problema? Agora foi necessário nós irmos mesmo ao módulo BCB, ou seja, abrirmos a tampa do BCB no geral e perceber onde é que estava efetivamente localizada essa unidade. E nós até a encontramos, até é comum aqui nas nossas instalações, e passámos então ao diagnóstico físico da mesma. Claro que aqui fomos obrigados a recorrer um bocadinho para perceber onde é que ia a cabelagem, ou seja, desde esta ficha, aqueles 2 pinos que nós estávamos a ver, até onde é que eles iam, e utilizámos até aquela técnica da continuidade para perceber se efetivamente onde é que chegava. Aqui, Vítor, permite-me só a chamada de atenção. Os testes que vamos fazer daqui para a frente, obviamente, já vamos intervencionar dentro de um sistema de alta tensão e, como viram este carro, basta apenas estar com a chave de ignição ligada e já tínhamos o sistema de 12 volts a ser carregado, o que quer dizer que todo o sistema de alta tensão vai estar armado. Portanto, aqui há que terem em consideração e em atenção as verificações que vamos fazer, não esquecendo que aqui vamos abrir a tampa do carregador, mas também a bateria, neste caso agora, está desativada. Ou seja, a ficha de segurança da bateria está desconectada, até mesmo para a segurança minha e aqui do colega Vítor, não acontecer qualquer problema, uma vez que vamos estar a trabalhar bastante próximos de barramentos de alta tensão.
Então, para percebermos o que é que foi necessário fazer para perceber onde é que estava a avaria, vamos passar ali mais uma vez ao carro e agora sim tirar esta dita tampa do carregador e percebermos onde é que poderá estar a origem desta anomalia. Ora, Vítor, só para deixar lá claro para casa que vamos estar a intervencionar um sistema que está desativado, ou seja, estamos em segurança no que diz respeito à presença de tensão e só também para fazer nossa a segurança, não é? ao fim e ao cabo, não é? Vamos aceder aqui a 2 barramentos, neste caso 2 barramentos DC da bateria de alta tensão e temos aqui a retenção residual, onde hipoteticamente deveriam estar os 400 volts, temos uma presença de residual 15 volts, Sim. portanto estamos claramente em segurança para trabalhar. Ora, passando agora aqui às ligações internas dentro do BCB e apontando aqui para a unidade em questão que nós estamos a trabalhar é este módulo que está aqui em baixo, ou seja, o meu dito BCB, o meu server do BCB. Então, o intuito agora será, já medimos o sinal à chegada da ficha, sim, chegou. Mas, atendendo que temos mais ligações elétricas no interior do BCB, também queremos saber se essa comunicação está a chegar onde tem que chegar, não é? Sim. Ora, e neste caso, tenho aqui agora as minhas pontas conectadas. E o que é que vamos fazer agora? Ligar o osciloscópio? Ou então até podíamos utilizar aqui o método do multímetro e perceber se efetivamente chegava lá as resistências. Aliás, da mesma forma que apanhámos os 60 ohms da parte exterior, também temos que o apanhar aqui, não é? Já agora, também fazendo o mesmo teste, só desconectar uma vez mais a bateria de 12 volts para termos a certeza que não temos comunicação. E parece que, pelos vistos, temos aí qualquer coisa que não está a bater certo. Ora, quer dizer que há aqui qualquer coisa mesmo errada, não é? Se bem que, se formos tentar procurar aqui... Oi? E tu, oscilando aí essa ficha... Não sei se foi perceptível ali para casa. Começamos a apanhar aqui... Já começamos aqui, talvez, a apanhar o problema que o carro manifesta. E eis que... Já tem cá os 60 ohms. Temos o valor, embora aqui muito a oscilar, mas já temos aqui o valor que deveríamos ter. Então, Vítor, em princípio, onde é que está localizado o problema deste carro? Ora, a nossa falha muito possivelmente está aqui nesta ficha, ou seja, na união entre a cabelagem exterior do BCB e a interior do BCB, não é? Tal e qual. Ora, mas ainda assim, temos que considerar que o meu problema está claramente ou ali no interior, ou seja, algum problema nesta ligação interna, mas que na prática dita também a substituição do mesmo, uma vez que não conseguimos encontrar material de reposição, ou se na prática temos algum problema externo aqui ao componente. O que foi aqui também um pouco verificado foi que o problema não está propriamente no interior do OBC, mas também não está do lado fora do carro a nível de cabelagem. Sim. Qual é que era no fundo aqui o problema? Aqui um problema na parte da conexão das fichas, ou seja, o nosso problema está fisicamente aqui na conexão das fichas. Mas também para percebermos um pouco da anatomia do sinal que medimos há pouco no exterior, vamos também tentar aqui medir e reproduzir qual é que será a característica do sinal que faz então despertar o código de avaria e porque é que de vez em quando, dependendo da vibração do carro, de vez em quando o carro até andava bom, muitas das outras vezes o problema manifestava-se. Aproveitando agora, já tens aí as pontas do multímetro. Fazendo agora aqui as ligações. Fazer a ligação do osciloscópio. Excluo agora o meu multímetro e passo a utilizar as pontas do osciloscópio. Uma vez mais só ligar aí a bateria, só para termos comunicação novamente. Ora, e ao que parece, nem de propósito, parece que apanhámos aqui o problema. Sim, ou seja, neste momento o que é que eu tenho? Só tenho uma das linhas a comunicar, ou seja, a linha de baixa velocidade é que eu tenho a comunicar com o meu BCB. Ora, tenho aqui um problema, vou tentar só uma vez mais mexer aqui. Reproduzir, não é? Visto que há pouco com o multímetro conseguimos apanhar aí os 60 ohms, não é? E agora, tu manipulando aí a ficha, passo a conseguir perceber que tenho comunicação outra vez na minha ficha à chegada da BCB. Tá. Ora, então o que é que resta agora identificar aqui? Para também chegarmos um pouco à conclusão da avaria, visto que, ao que parece, por vezes o sinal chegava onde tinha que chegar, outra vez não chegava, resta-nos aqui apenas um só componente que pode ser a origem do nosso problema. Vítor, qual é que pode ser aqui o problema e também qual é que foi uma das fórmulas que nós utilizámos aqui para perceber, ao fim e ao cabo, qual é que era a origem do problema que
parecia ser mais complexo do que aquilo que na realidade foi. Obviamente, chegar lá demorou também bastante tempo. Não foi aqui propriamente o tempo deste vídeo, não é? A descoberta desta mexida na cabelagem não foi logo em primeira instância, ainda demorámos algum tempo. Mas como é que conseguimos descobrir isto? Através de umas pontas de intercalação. Ou seja, o que é que nós fizemos? Substituímos a nossa ficha e ligámos diretamente à ficha do BCB. Assim anulámos os ditos maus contactos por parte dos terminais. Aliás, e até pegando num desses cabos, já agora, exemplificando também lá para casa. Utilizando aqui os cabos e passando aqui à parte do carro. Ora, creio que para vocês em casa não vai ser perceptível, obviamente, mas aqui nós, com as pontas de prova, conseguimos ter uma noção bastante próxima de como é que estará o estado dos terminais, até pela ligação dos mesmos. Certo? No fundo, o que é que fomos fazer? Até arranjámos aqui um terminal para comparação, não é? E quando introduzíamos a ponta, ela entrava justinho, ou seja, sente-se o ajuste do terminal, neste caso da ponta de prova com a ficha, neste terminal aqui, e agora passando aos da comunicação CAN. Um deles continuamos a sentir a prisão, mas no outro já entra e já balanceia bem. Exatamente. Tanto que se eu reproduzir aqui no outro terminal, já é mais difícil eu puxar o terminal para fora, e aqui neste basta dar um toque e ele salta. O problema é na prática um terminal laço na ficha de conexão, justamente o terminal que é responsável por fazer a comunicação, muitas das vezes por ações de vibração, até a própria dilatação térmica, acaba por fazer aqui o contacto. Em determinadas circunstâncias, deixa de fazer aqui a conexão e perdemos literalmente a comunicação com este componente. Não é um problema do OBC, não seria e não é, na prática, um problema da instalação elétrica, mas sim apenas uma simples ficha, que muitas das vezes, não fazendo estes pequenos procedimentos, podemos dar asos a trocar aqui o componente sem o resolver. Sim. Qualquer carregador que eu trocasse aqui, sem retificar todas estas ligações, acabaria por ter aqui a mesma consequência. E com isto até concluímos que as falhas num carro, por ser elétrico, não quer dizer sempre que seja no sistema de alta tensão. Tal e qual. E aqui passamos a ter uma falha num sistema de baixa alimentação, ou seja, de 12 volts, por assim dizer. Que eu vou diagnosticar da mesma forma que eu vou diagnosticar num carro a combustão. Portanto, redes de comunicação é muito isto, pessoal. Carece um pouco também de percebermos como é que o sistema está montado e aqui, como vimos no início, apesar de ser uma rede CAN e apesar de eu na ficha OBD também ter umas ligações CAN, eu tenho que me centrar na rede que tem o problema e aqui nitidamente conseguimos perceber que o EVC, na altura, o EVC tinha e manifestava problemas de comunicação com o meu OBC. Obviamente o meu primeiro ponto de partida é saber se chega estas alimentações a este componente, pois só assim ele consegue comunicar, mas também saber se tem ou não tem a presença da rede CAN nesta ficha. E também muito importante saber qual a qualidade deste sinal, uma vez também que verificámos há pouco e o sinal estava em perfeitas condições. Se temos alimentação a chegar e temos comunicação a chegar, tudo indica que o problema, pelo menos para trás, não existe, não é, né? Significa que temos então aqui que passar um pouco mais à frente. Obviamente podíamos parar o nosso diagnóstico pela ficha e condenar aqui o componente, mas que na realidade não o iria resolver. Uma vez mais também foi necessário, e é aqui que entra o ponto também de sermos um pouco mais criativos, até porque estamos a falar em componentes que têm um custo relativamente considerável e há que ter a certeza absoluta que é este o componente que vamos substituir e que vai resolver o nosso problema. Portanto, ser aqui um pouco também, muitas das vezes, criativo e pensar, literalmente pensar fora na caixa, que testes é que podemos fazer para chegar a estas conclusões. Vítor, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa também para o pessoal lá para casa. Penso que já fica aqui tudo, não é? Que já deve para ter aqui uma noção de como é que chegámos à avaria. Uma vez mais, o nosso intuito não é propriamente dizer-vos qual é o problema do carro, porque isto bastariam aqui 10 ou 15 segundos, mas também andámos aqui um pouco como é que funciona o sistema, como é que devemos organizar o nosso diagnóstico, como é que devemos testar, quais as ferramentas que devemos aplicar nestes testes para então concluirmos um diagnóstico assertivo. Senão, não há mais nada a dizer da tua parte, da minha parte também está tudo. Espero voltar-vos a ver em breve. Até uma próxima avaria. Obrigado.